Hoje é a preletora, né? Gabriela. Brincadeira, igreja. É o pastor Diogo que irá trazer a mensagem hoje. Só para ela ficar em choque. Glória a Deus. Só para ela ficar em choque mesmo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Estão todos prontos aí, preparados para receber a medida dos céus? Repita assim comigo: Deus irá falar comigo nessa noite. E eu não vou perder nada. Eu vou tomar posse de tudo. Glória a Deus, aleluias. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 4. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. 2 Coríntios 4. Aleluias. Obrigado, irmão. Aleluias. Verso de número 18. 2 Coríntios está depois de 1 Coríntios. Amém? Glória a Deus, aleluias. Todos acharam? Diz assim: sendo assim, fixamos nossos olhos naquilo que... Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos. Pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Amém? Coloca a tua Bíblia no teu assento. Tem vezes que o que os nossos olhos estão vendo nos assusta, ou às vezes o que os nossos olhos não estão vendo, porque às vezes os nossos olhos ele foca em uma realidade palpável, às vezes os nossos olhos focam em uma realidade não cabível, às vezes os nossos olhos eles focam em uma incredulidade. Nós acabamos esquecendo daquele que nos prometeu, acabamos esquecendo da promessa e da palavra daquele que lançou sobre nós, e nós ficamos um tanto conturbados, nós ficamos um tanto perplexos, nós ficamos um tanto duvidosos, nós ficamos um tanto não crendo de fato naquilo que era para crer e acreditar. Mas eu vou pedir nesse momento que você coloque a mão sobre o seu coração e comece a direcionar uma palavra da parte para Deus que Ele merece, amém? Glória a Deus. Quero ouvir o barulho de igreja. Meu Deus, esse tempo é para Ti, ó Pai. Queremos, ó Pai, ser alimentados, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor, que é o pão vivo que desceu do céu, Pai. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da Tua boca, Pai. Eu sei que Tua palavra pode nos sustentar, Senhor, pode nos sustentar. A Tua palavra, Pai amado, nos sustenta. A Tua palavra, Senhor, é o nosso alimento. A Tua palavra é que nos direciona. A Tua palavra é que nos impulsiona, Pai. Meu Deus, e às vezes, Senhor, às vezes é mais fácil, Pai amado, nós duvidarmos, para nós, Pai amado, não ficar sofrendo os processos devidos da vida, Pai. Às vezes é mais fácil, Pai amado, nós rejeitarmos a palavra, Pai amado, que vem de Ti, e nós cruzarmos os braços e fingir que não está acontecendo nada, Pai. Às vezes é muito mais fácil nós retrocedermos e se esconder dentro de uma caverna, Pai, e falar que nós estamos só e que o Senhor nos abandonou, Senhor. Às vezes é mais fácil, Pai amado, nós não vermos a Tua glória, Senhor, e continuar, Pai amado, andando por um caminho duvidoso, Senhor. Mas nessa noite, Senhor, eu quero que o Senhor nos dê, Pai amado,
Uma porção, Senhor, de fé, Pai. No nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Você está glorificando o Senhor? Você está prestando um culto, um louvor a Ele? Talvez hoje, se nós estivéssemos aqui diante do, vamos dizer, diante do Rodolfo Abrantes aqui fazendo louvor, se nós estivéssemos diante do pastor, vamos lá, se estivéssemos diante do pastor Paulo Júnior, estivéssemos diante do pastor Luiz Hermínio, nós daríamos mais valor, o ambiente daríamos mais valor, porque nós às vezes confiamos mais naquilo que nós estamos vendo, nós confiamos mais na carga, na fama das pessoas do que naquilo que Léo pode entregar, do que naquilo que o Diogo pode entregar, porque às vezes nós estamos ouvindo o barulho da multidão e nós queremos andar juntamente com a multidão, mas Deus, Ele gosta das coisas simples. Deus ele gosta das coisas simples. Eu não estou dizendo que esses homens que eu citei aqui, eles não carregam grande coisa sobre eles, carregam sim. É por isso que eles chegaram aonde que eles chegaram. Amém? Mas eu estou falando nesse momento de você não olhar para a direita, de você olhar para a esquerda e você achar que você sabe sobre tudo que vai acontecer, sobre você pegar uma régua e medir o que está acontecendo com os seus olhos crus, com os seus olhos incrédulos, com os seus olhos perdidos. Deixa o Senhor, Ele trabalhar em todos os processos precisos da sua vida. Deixa o Senhor trabalhar em todos os processos, não fuja do processo. Eu sempre vou estar batendo sobre essa tecla, porque é no processo que nós crescemos. Quando vai se fazer um pão, é preciso do processo da massa, é preciso do processo de bater na massa, é preciso do processo de deixar a massa descansando, é preciso saber a temperatura certa do forno, e no momento certo ele vai estar pronto. No momento certo ele vai estar pronto. Então existem todos os processos, senão vai ficar um pão solado, o pão não vai crescer como devia, ele vai ficar oco, ele vai murchar. E você não pode estar oco, murcho ou duro, você tem que estar no ponto perfeito para Deus ser glorificado através de você. Deus ser glorificado através de mim, Deus ser glorificado através de você. Você já pensou nessa possibilidade? E quando nós fixamos os olhos naquilo que nós estamos vendo, nós se perdemos muitas das vezes. Quando nós fixamos os olhos na nossa realidade, nas nossas lutas, nas nossas provações, às vezes parece que a promessa foi uma mentira, às vezes parece que foi tudo uma ilusão, uma fábula, parece que eu vou terminar como os meus ancestrais terminaram, parece que eu vou terminar como meu tio terminou, parece que eu vou terminar como os meus pais terminaram. Não! Existia um processo para eles, existe um processo para você. A diferença é a resposta que eles deram e a que você está dando. A diferença vai ser a resposta, permanecer na resposta. Porque essa geração, elas gostam de 3 coisas: conforto, facilidade e garantia. E essas 3 coisas é inimiga da fé. O versículo anterior ao qual nós lemos diz: porque essas leves e momentâneas tribulações produzem em nós um eterno peso de glória acima de todas as coisas. Porque essas leves e momentâneas tribulações. Porque essas leves e momentâneas tribulações. Hoje eu postei algo porque o pastor Larry faleceu, o meu mentor, o meu professor. O legado que ele deixou sobre mim. E eu não consegui sofrer sobre a morte do pastor Larry. Eu não consegui lutar o meu sentimento, o meu semblante, os meus afazeres. Sabe quando você tem muita convicção de alguém que foi se encontrar com Jesus? Sabe, e não é porque ele estava sofrendo em cima de uma cama, não é, ele não estava sofrendo em cima de uma cama. Chegou o tempo e ele partiu. Mas sabe o que é? É sobre guardar a fé. É sobre a pessoa dar o seu melhor durante toda a sua vida, viver intensamente no ministério. Eu via o que é que ele fazia e como ele fazia. E alguém falou bem assim: pastor, eu estou te adulando com problemas tão bobos, e você com problemas tão sérios. Eu falei: o que seria problema sério para mim e problema bobo para você?
Não, porque o seu pastor, o seu mestre que você amava tanto, faleceu. E está aqui com uma coisa tão boba. Eu falei, as coisas elas têm uma medida certa para todas as fases da nossa vida. Eu falei, os meus problemas são bobos. E meus problemas são pequenos diante de alguém. Agora eu vou citar como o pastor Luiz Hermínio, o que ele move e como ele move. O seu problema é bobo pelo nível que você está passando agora, mas eu não posso pegar minha régua para te medir, e você não pode pegar a sua régua para medir a sua filha. Você está entendendo? Não é sobre você julgar sobre a fase que você está passando ou que alguém está passando, mas o que você está passando é um processo importante. Não dá para apenas você chegar e jogar de lado, não. Você precisa dar uma resposta nesse processo. Você precisa dar uma resposta para Deus nesse processo. É sobre vencer. É sobre vencer o processo. Deus chama o povo do Egito para uma festa no deserto. O povo todo é reprovado, milhares de pessoas, milhões de pessoas é reprovado, 2 são aprovados, porque 2 entenderam, 2 confiaram, 2 abraçaram as promessas de Deus. Será que é tão difícil nós abraçarmos as promessas de Deus? Pode ser difícil, mas não pode ser impossível. Você pode concordar que algumas vezes vai ser difícil, mas você não pode concordar que é impossível. Você tem que acreditar, você tem que crer, você tem que esperar. Você tem que esperar lutando, você tem que esperar. Ei. Sabe, porque às vezes nós queremos passar a prova não se esforçando dentro dela. Às vezes nós queremos passar a prova sem suar, sem cansar, sem se sujar com o sangue do próximo. Já que você está dentro da prova, você vai ter que suar, sangrar, se sujar com o sangue do próximo, porque você vai ajudar ele a carregar a cruz. Você vai se esforçar, você vai se exaurir, mas você vai ter que vencer essas leves e momentâneas tribulações. Então não é sobre a garantia, não é sobre o conforto e não é sobre a facilidade, mas é sobre você vencer no final. É sobre você conseguir focar os olhos em Deus. É sobre você conseguir focar os olhos totalmente para você poder imergir naquilo que Ele tem preparado, naquilo que Ele fez para você. Quando nós olhamos para o capítulo 18 de 1 Reis, nós olhamos a partir do verso 41. Agora Acabe, ele está diante de Elias. Elias termina de matar todos os 850 profetas. E agora Acabe chega diante de Elias. E Acabe teme o que Elias está carregando, teme os olhos de Elias. Mas Elias diz bem assim: Acabe, eu estou escutando um barulho de chuva. Acabe, eu estou escutando uma pancada, um barulho de chuva. Vai vir uma chuva forte, vai vir uma tempestade, vai vir aí uma chuva que vai lavar toda a nação. Acabe, ele olha para cima e ele não consegue enxergar nada. O céu está azul, não tem uma nuvem nem sequer esbranquiçada. Acabe tenta ouvir também e ele não consegue escutar nada. Mas Elias fala bem assim: vai comer, sai do seu desejum, sai do seu jejum, vá para o seu desejum, vá comer, você precisa comer, Elias. Coma que é preciso você comer, que tem uma longa jornada até a sua casa, até Damasco. Porque enquanto você vai comer, eu estou indo para o alto do cume orar. Quando Deus ele lança uma promessa, Deus falou: Elias, vai chover quando você falar que vai chover. Capítulo 5 de Tiago, a partir do verso 17, diz bem assim: Elias, o homem sujeito a paixão como nós, o homem sujeito a desejos, ele orou e durante 3 anos não choveu. Ele orou novamente, voltou a chover e começou a chover. Elias, o homem sujeito a paixão como nós. A diferença não estava na carne de Elias. A diferença não estava no intelecto de Elias, a diferença estava na fé, na confiabilidade e na disposição e como ele estava pronto para aquilo que Deus estava fazendo com ele, para aquele tempo exclusivo, para aquele tempo imperfeito. Quando Elias ele dá aquela resposta para aquela nação, quando Elias dá aquela resposta para Deus, existe uma promessa sobre você, amém? Existe uma promessa sobre você, amém? Então não se preocupe com o que os seus olhos estão vendo.
Lembre-se do Deus que falou: Elias, profetiza sobre Israel. Profetiza sobre Israel, Elias. Elias, ele profetizou e no tempo certo ele fala com convicção, ele fala com certeza. Ele fala com certeza e ele sobe para poder orar. Essa geração precisa de mais oração. Essa geração precisa de mais oração. E talvez o seu corpo, talvez você está dizendo bem assim agora: pastor, o senhor não sabe que eu estou passando, não tenho forças nem para orar. Você não precisa de forças para orar, você precisa de uma entrega. Porque as orações mais perfeitas são aquelas que nós não conseguimos liberar palavra com a nossa boca. Nós não conseguimos liberar palavras da nossa boca. Mas sai aquele som exprimido. Sai aquela angústia, você se joga ali, você não consegue falar nada. Os gemidos inexprimíveis. Sabe quem é que vai desconfigurar esse código? Sabe quem é que vai configurar esse código? Sabe quem é que vai liberar todas essas palavras e levar para Deus? É o Espírito de Deus. A Bíblia diz no capítulo 8 de Romanos que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele que intercede. Então você não precisa de uma faculdade teológica para você orar. Você não precisa ter memorizado a Bíblia toda para você poder orar. Você precisa de um coração contrito e de fé. De fé, acreditar. E fé não é um pensamento positivo. Fé é convicção de quem te chamou. Fé é convicção de quem te formou. Elias, ele sobe para poder orar. Ele chama o moço dele, ele chama o servo: vamos comigo que eu estou precisando agora orar para que Deus mande a chuva. E aquele jovem, eu imagino o cenário agora conjecturando, aquele jovem subindo duvidoso, porque ele não sabia das promessas de Deus sobre Elias. As pessoas não sabem das promessas de Deus sobre a sua vida. Elas até acham que sabem, elas até acham que pode dar pitaco, elas acham até que podem julgar, mas elas não sabem do segredo e do secreto seu e Deus. Elas não sabem. Elas não sabem. Elas não sabem. E Deus vai fazer com você para poder provar. Olha o que eu vou falar aqui. Deus vai fazer com você para poder provar uma nuvem de testemunha que ainda Ele faz através de homens e mulheres que se dedicam para Ele, que se dedicam a Ele. Deus precisa dessa geração apaixonada, dessa geração convicta, dessa geração de Elias. O Deus de Elias, há um tempo atrás eu preguei sobre os Elias de Deus. Sobre você estar... Tem uma música antiga que diz: nada nos separa desse amor, caminhando eu vou com Jesus até o fim. Nada, a experiência é sua, o secreto é seu. A promessa foi sobre você. Deus não é menino para poder brincar com promessas. Deus não é homem para poder mentir com promessas. Você não pode focar na realidade que os seus olhos acham que está enxergando, que está vendo. Portanto, não tenha os olhos naquilo que é visível, porque tudo que é visível é transitório, é passageiro. Mas mantenha os olhos no invisível, porque o invisível é eterno. As promessas, elas estão tudo aqui sobre nós. Quando Elias subiu com aquele moço e ele começou a orar, a Bíblia diz que ele senta, ele coloca a sua cabeça entre as suas pernas e agora ele começa a clamar. Ele ajoelha, ele coloca a cabeça e ele começa a clamar. Sabe o que Elias estava fazendo? Ele estava trazendo as promessas do mundo invisível para o mundo visível. Quando Deus diz que vai chover, Deus não vai começar a montar as coisas, Ele já fez. Só precisa de alguém com fé para poder intervir, tocar na atmosfera e puxar para a esfera. E o que impede de ser você? O que impede de ser você? Ele te ama, Ele te ama. Ele te ama muito, Ele te ama tanto. E a Bíblia diz que o Evangelho é poder. A
palavra de Deus é poder, é isso que eu quero tocar. É essa realidade que eu quero trazer para vocês. Não é a realidade que vocês acham que está vendo. Não é a realidade que você acha que está sentindo. Os meus olhos podem até estar enganados, mas eu ouvi o barulho da chuva. Os meus olhos podem até estar me enganando, mas eu ouvi o barulho da chuva. Eu ouvi o barulho da chuva. Então vai lá no oeste. Vai no oeste, que eu vou ficar aqui orando. Aquele homem, ele ia lá, orava. Ele via, talvez eu não sei qual é o clamor de Elias. O primeiro clamor de Elias foi uma oração de cerca de 30 a 40 segundos. E a Bíblia diz que Deus desceu fogo no altar, que aquele sacrifício, ele foi consumado, ele foi consumido pelo fogo dos céus. Tinha água, mas agora em outro tempo Deus está provando e colocando Elias em um nível diferente, porque às vezes nós achamos o que serviu para a prova do ano passado vai servir para essa prova. Às vezes nós achamos o que serviu para a cura de um câncer vai servir para a cura da unha do dedo midinho. Não, e são processos e problemas diferentes que requer intimidade diferente. Às vezes parece que o problema maior requer mais atenção. Sim, é verdade. Mas não é sobre a atenção, é sobre a fé. É sobre quem fez a promessa, é sobre quem mandou, é sobre quem disse. Quem foi que mandou Pedro jogar a rede? Pedro, Senhor, nós temos justificativa demais. Lança a rede aqui, meu querido. Você está brincando, Jesus. Eu sou pescador aqui durante toda a minha vida. Eu passei a noite toda pescando. Esse lugar aqui é um lugar que não dá peixe. Lança a rede do outro lado, porque é eu que vou conduzir a rede e os peixes. É eu que vou conduzir a rede e os peixes. Quando Pedro lança, ele não consegue nem arrastar aquela rede, é tanto peixe ali dentro. O problema é que é o que os seus olhos estão vendo. Você quer basear a sua fé na realidade que você acha que conhece, que você acha que você controla. Deus, ele começa a confundir a mente, porque você acha que você entendeu, aí sua mente fica louca, doida, lotada, porque tudo aquilo que você acha que você entendeu, do jeito que você acha que tinha que entender, você quer controlar. Você pode controlar objeto, você pode controlar coisas. Talvez você possa controlar até pessoas, mas Deus jamais você vai controlar. Jamais! Jamais! Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O Senhor é ele, não você. Porque às vezes nós esquecemos. Porque às vezes nós achamos que, já que a oração tem poder, então eu consigo mudar Deus. Bobinho. Não se perca com o que os seus olhos estão vendo e com o que você acha que a sua mente pode calcular. Não se perca, não se perca, não se perca. Elias, ele continua ali orando. Mais uma vez, aquele homem vai ir por 7 vezes. Se quiser acompanhar, depois você pega aí capítulo 18, a partir do verso 41 de 1 Reis, ou então você vê na sua casa depois. Ele começa a orar e de repente aquele homem vem dar uma notícia para Elias. Ele fala: Elias, eu enxerguei uma nuvem, mas ela é pequena. Ele não para apenas, não é pequena, não. Ele fala, é do tamanho da mão de um homem. Ele justifica a pequenez do que os olhos dele estão vendo. Ele justifica a pequenez dos olhos, das coisas que ele está vendo através dos olhos dele. Quantas pessoas acham que chegou no seu fim? Quantas pessoas acham que é só isso mesmo que Deus vai fazer e encerrou, acabou? Quantas pessoas acham que só porque está indo na igreja agora é crente? Você é filho do Deus vivo, não esqueça disso. Você é filho do Deus vivo, não esqueça disso. A Bíblia diz que somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo
que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Porque essas leves e momentâneas tribulações produzem em nós um eterno peso de glória acima de todas as coisas. Portanto, não tenha os olhos naquilo que é visível, porque tudo que é visível é temporal. Mas tenha os olhos naquilo que é invisível, porque o invisível é eterno. E quantas vezes nós achamos que sabemos? Quantas vezes nós queremos limitar, quantas vezes nós queremos compilar, quantas vezes nós queremos resumir, quantas vezes nós queremos parar, quantas vezes nós queremos retroceder, quantas vezes nós queremos dizer que vai dar errado, porque nós estamos achando que estamos no controle, achamos que já estamos vendo o final das coisas, e os nossos olhos e o nosso coração, ele é enganoso demais. Quando ele fala aquilo, Elias diz bem assim: pode descer, pode falar para Acabe partir, porque esse é o sinal que vai descer uma chuva dos céus. Elias está dizendo, só estava esperando o sinal. Quem vai fazer todas as coisas é Deus. Elias estava dizendo, eu continuei orando até o tempo que fosse preciso. Eu não sei quantas horas Elias gastou ali, eu não sei qual foi o tempo que Elias gastou ali, mas ele tinha convicção daquele que prometeu. Ele tinha convicção daquele que prometeu. É isso que você precisa esse dia, ter convicção sobre o que Deus está pedindo para você. Ter convicção sobre o que Deus está mandando você fazer. Sabe, porque se Elias escuta aquele servo, se Elias ele quer entender apenas o que ele está enxergando, ele sairia dali, porque a ideia de Satanás é você sair do lugar que Deus designou para você estar, para que você não consiga alcançar a promessa, para que você não consiga chegar no lugar de transformação ideal por Deus. Quantas pessoas você vai ficar ouvindo? Quantas pessoas você vai ficar ouvindo? Até quando você vai ficar ouvindo as suas emoções? Até quando? Você vai ser movido pelo que você está sentindo? Porque a geração que quer garantia, facilidade e segurança, ela vai ficar trancafiada, ela vai ficar presa. Essa geração, ela está entrando em depressão porque ela acha que ela está passando uma fase difícil demais, porque ela não está tendo garantia de nada. Parece que só acontece na vida dos outros, e parece que na vida dela tudo dá errado. Quando parece que vai melhorar, parece que piora de vez. Quando parece que agora vai ser fácil, dificulta tudo. Minha amada, meu amado, você não é os outros, não. Em vida de redes sociais todo mundo é perfeito. Em vida de redes sociais não existe problema, existe uma foto postada com a latinha, com a garrafinha de cerveja, uma praia, um churrasco, e pessoas que se odeiam tudo junto, sem propósito. Mas o que Deus tem preparado para você não é aquilo que os seus olhos podem enxergar. Não é. Não é. Hoje eu estava conversando com um colega meu e ele falou bem assim: Diogo, nunca desista, nunca pare, cara. Aí eu falei assim, por quê? Ele falou, os bons estão morrendo, você está vendo? Ontem foi o pastor Larry, ano passado foi o pastor Baião, pastor Paulo Roberto, dentre outros. E Deus está te preparando. Deus está te preparando, porque se os grandes estão morrendo, Deus está levantando os pequenos para ser grande. E se você permanecer, se você permanecer dando resposta. Eu dei aquela parada, dei aquela analisada, dei aquela olhada. Sabe, porque às vezes nós
Nosso coração não entende muitas coisas. Nesse momento eu não estou falando sobre percas de pessoas. Isso eu entendi faz muito tempo. Estou falando sobre a confusão dos nossos olhos. Sabe, a pior rejeição que existe de alguém é a rejeição de um amor. Sabe, a mãe amar o filho com tudo que ela tem, com tudo que ela pode, e ela acha que o amor que ela tem vai conseguir salvar o filho de dentro da Cracolândia. Ela deposita todo o seu amor, ela deposita tudo. Aquele filho rejeita o amor da mãe por uma baforada e uma latinha por 5 segundos. Agora imagina um amor de Jesus sobre você, os planos, os processos. Deus, Ele não vai facilitar para você. A dificuldade é preciso, o sofrimento é preciso. Mar calmo não faz bons marinheiros. Aquilo que não está movimentando está morrendo, né, Léo? E nós precisamos desse dia, dessa intensidade. Precisamos desses dias dessa intensidade. Estar imergidos convictos. Esses dias o relacionamento está tão gostoso com Ele, está tão prazeroso com Ele, que às vezes eu olho assim e falo, cara, que doideira esse Deus. Tem vezes que a gente acha que está num pico das coisas assim, cara, todo o poder foi me dado, nuvens, trovões, venha. E tem dia que você acha que você está no chão, mas a intimidade está tão afinada, está tão afiada. Não tem véus separando você e Ele. Lembra o que Ele está fazendo com você esses dias? Lembra o que Ele está fazendo com você esses dias? Não é sobre o que os seus olhos estão vendo, é sobre o que Ele está fazendo com você esses dias. Ele está palpável esses dias, sabe? Esses dias Ele está se mostrando, a natureza está gritando, manifestando a glória, o poder. Está tão fácil, você está assim de bobeira, você sente as vestes dele passando pelo seu braço, pela sua perna, você sente o calor dos olhos dele próximo a você. Quando Elias ele libera aquela palavra, ele desce agora, a Bíblia diz que todo o céu começa a ficar escuro. Todo o céu começa a ficar empretecido. Todo o céu começa a ficar denso. Aquelas nuvens, ela não está mais do tamanho da mão do homem. Agora não dá mais para acompanhar. Vem nuvem da esquerda, vem nuvem da direita, vem nuvem do oeste, vem nuvem do sul, vem nuvem do centro-oeste. Todos os lugares, quando olham para o céu, o que foi que aconteceu? Um homem de Deus resolveu dar uma resposta. Um homem de Deus resolveu dar uma resposta. Um homem de Deus parou uma geração durante 3 anos, durante muita seca, pessoas morrendo, animais morrendo, mas ele estava dizendo, ei, vocês precisam voltar ao relacionamento com Ele. A mensagem de Elias foi essa. Quando Elias ele para ali em cima do Monte Carmelo, ele pergunta, até quando vocês continuarão cocheando entre 2 pensamentos? Até quando vocês adorarão Baal e adorarão a Deus? Até quando você vai movimentar os seus projetos e os projetos de Deus? Ele quer tudo. Ele quer tudo para esse tempo. Ele quer tudo. Seu tempo, suas horas. Ele quer relacionamento porque Ele vai te dar poder. Ele não quer apenas que você... Não é uma penitência você estar com Ele, mas é uma transferência de intimidade. É uma transferência de relacionamento. É uma transferência de revelação. É uma transferência de poder necessário para o nosso tempo. Transferência de poder necessário para o nosso tempo. Se você não estiver apto nem querendo isso, você vai sofrer, porque o revestimento vem de dentro, e para poder sair, o revestimento vem de dentro para poder proteger o que está fora, o revestimento vem de dentro para proteger os seus. Você vai sofrer de uma maneira, então você precisa estar com Ele. Você precisa estar com Ele. Você precisa estar com Ele.
Uma das maiores revelações que Deus me entregou foi a morte do apóstolo Paulo. Ele descendo cantando para poder perder a sua cabeça em um tronco de madeira. Quando Deus me deu aquela visão, eu fiquei com vergonha, eu chorava, eu ria, eu gritava. Como que pode um cara estar indo morrer e ele desce cantando? E os soldados que mataram ele, que receberam a ordem, ter que decapitá-lo, chorando, porque ele tinha conseguido ganhar aqueles homens para Jesus, mas eles tinham que cumprir a função deles como soldados. Que evangelho foi que ensinaram para nós? Como romantizaram muitas coisas. Como colocaram Hollywood, um evangelho tão fácil, tão simples. O evangelho de oba-oba, o evangelho vem, entregue, recebe, coloque aqui no altar apenas. Não, Deus não quer que você coloque no altar e saia. Deus quer que você esteja deitado no altar. É você que é o sacrifício vivo. Deus não quer coisas, Deus não quer pessoas e animais. Deus, Ele quer você. Não adianta você trazer pessoas e voltar para o seu lugar. Não adianta você colocar coisas e voltar para o seu lugar. Você vai ter que permanecer no altar até que Ele te mate, para poder te ressuscitar. Ir até o altar. O espírito de Isaac. Você não pode parar na nuvem. Não na nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. Você tem que esperar o tempo certo. Há tempo de limpar o céu e há tempo de trazer as nuvens. Ontem, quando nós subimos para o monte, nem a nuvem estava aparecendo, estava tudo escuro, tudo nebuloso. E quando, na medida que nós começamos a orar, falei: Deus, quantas vezes nós subimos aqui, o céu ficou todo limpo, dissipou toda a nuvem. Faz de novo hoje. E ontem, na medida que a gente começou a orar, o céu aqui da cidade de Alumínio ficou todo azulzinho. A nuvem ficou bem brilhosa. Falei: o Senhor não mudou. Nós podemos até mudar os costumes, podemos até mudar, porque nós achamos que já fizemos muito. Nós achamos que não está dando resposta nem resultado. Parece que não está acontecendo nada. Você ora e parece que ele só piora. Parece que não está acontecendo nada. Você ora e as coisas só dificultam. Parece que não está acontecendo nada. Nos olhos daquele homem não tem nuvem ainda. Não está acontecendo nada. Deixa o Espírito de Deus fluir nessas coisas. Deixa o Espírito de Deus fluir. Deixa Ele lá. Deixa Ele lá trabalhar, deixa Ele moldando você. Você está sendo transformado, você não está nem percebendo. Só que o problema é quando você quer voltar para um lugar de comodidade e você rejeita a mudança, a transformação, porque você sabe que com a transformação vai vir responsabilidade. Com a responsabilidade vai vir poder. Não é com o poder que vem a responsabilidade, é com a responsabilidade que vai vir o poder. Deus, Ele trabalha assim. Não é como na história do Homem-Aranha que aconteceu algo esporádico e aí ele recebeu poder. Não, Deus não vai dar poder a meninos. Deus não vai dar poder a crianças. Deus não vai dar joias na mão de crianças. A responsabilidade vem primeiro. A disposição vem primeiro. Não fuja do processo. Não fuja do processo. Pode parecer até que não está acontecendo nada. Pode parecer até que está tudo parado. Pode parecer até que não está fluindo. Pode parecer até que não está evoluindo. Pode até parecer que é tudo igual. Mas não é. Não é. Não é. Continua dando a resposta. Satanás, ele vai querer fazer de tudo para que a promessa não se cumpra em você. Ele vai querer retardar o caminho. Ele vai sugerir confusões, problemas e dúvida na tua mente, nos teus olhos, como se você estivesse perturbada. Mas a perturbação vem quando você quer ouvir qualquer coisa que te console e que diga que vai ficar bem. Não ia ficar bem para Jesus. Era uma cruz que estava esperando. Era chicotadas, era uma coroa de espinho. Era a separação entre ele e o Pai. Eu quero orar com você.
Se coloque de pé em nome de Jesus.